Olá a todos, é um prazer enorme ter recebido esse convite da professora Mariana para fazer essa participação no projeto do Literaturas do Norte, né? Falando sobretudo das narrativas na Amazônia, que é um dos temas centrais que a professora Mariana vai abordar nessa disciplina agora. Então, como eu não sei exatamente o horário que vocês vão ter acesso a essa sonora, então eu digo bom dia, boa tarde, ou mesmo boa noite a todos, boa noite, professora Mariana, boa noite a vocês, os alunos que estão participando desse curso, né, que se mostra já de início de uma importância muito grande, sobretudo no contexto que a gente se encontra hoje. Eu sou o professor Maxi, sou professor de Língua e Literatura Francesa em Oiapoque, né, na Unifap. Neste exato momento, essa gravação que eu estou fazendo para mostrar para vocês, eu estou falando de Soure, no Marajó, onde eu me encontro nesse momento, né? E é justamente aqui, nesse contexto geográfico atual, onde eu me encontro no momento, é que me serve de inspiração, né, para essas pesquisas dentro dessas perspectivas das narrativas orais, né? Inclusive, o contexto de Marajó, sobretudo o Marajó Oriental, né? Que é do lado de cá, de onde estão Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras, Moaná. Então, esses municípios que estão nessa microrregião marajoara da, do Oriente, né? Marajó Oriental, que é também conhecida como região dos Campos. E é justamente nessa região dos Campos é em que eu trabalho com esse contexto das narrativas, né? Particularmente sobre essas narrativas de encantaria, né? Que é um aspecto muito forte da cultura marajoara neste contexto do Marajó Oriental, sobretudo, né? Que é de onde a gente tem maior conhecimento desse, desses aspectos das narrativas. E, de fato, a encantaria, por si, ela, ela já é passada, né, oralmente, de pessoa a pessoa. Então, as histórias que a gente ouve, né, dentro dessa temática da encantaria, elas são transmitidas oralmente, né? Inclusive, há um grupo de pessoas, né, que frequentam uma pajé muito conhecida aqui em Soure, a Dona Rochita. Inclusive tem familiares dela que frequentam o barracão de pajelança dela. E a transmissão desse conhecimento é feita através de narrativas orais, né? Você não senta numa sala de aula e vai estudar sobre isso, né? Sobre a relação que você deve criar com esse mundo encantado que eu acredito na existência aqui no Marajó, né? Tanto acredito na existência desse mundo outro, né? Esse mundo encantado, desses seres invisíveis a muitas pessoas, mas perfeitamente visíveis a outra, inclusive com as ações que esses seres desenvolvem na vida, né, das pessoas, na vida desses pajés, que são aqueles que servem como uma espécie de elo, né, entre esse mundo nosso aqui, que a gente vive, que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente sente, e o mundo dos encantados, que é um mundo outro, né? Então, a partir dessa minha crença e de uma necessidade tremenda, né, que eu tive de homenagear uma pessoa muito importante da minha vida, né, que foi meu avô, o Zé Piranha. Então, a partir dessa necessidade de fazer com que o Zé Piranha fosse novamente lembrado depois de 20 anos
de sua morte e de mais de 50, enquanto ele viveu, atuando, né, nesse métier, né, de cuidado com, com o outro, né, com as pessoas, é que surgiu este material aqui, que eu acredito a professora Mariana deve utilizar, né, para falar de narrativa, porque ele se constrói, né? Ele se constrói a partir de narrativas, né? Havia já a necessidade de construir um trabalho como esse aqui, né? Um, um livro. Eu não tinha experiência, esse aqui é o meu primeiro livro, né, físico, assim, que eu posso tocar, que eu posso olhar, que eu posso folhear, né? E que eu posso ler assim e anotar o que tiver de anotar nas próprias folhas. Então, tinha a ideia de fazer, né, de fazer essa homenagem ao Zé Piranha, mas não tinha os caminhos, não tinha os meios, não sabia como fazer isso. Então, conheci o professor Ailton, que é o outro autor que assina comigo a autoria desse material aqui, né? Já conheci o Ailton de muito tempo, nós fizemos um curso de especialização juntos. E o Ailton já tinha alguma experiência, né, sobre essa questão da produção, desse caminho de se chegar a partir da ideia, a escrita e a editoração de um livro, para que nós pudéssemos chegar, né, nesse momento aqui de estar com o livro físico em mãos. Então eu procurei o Ailton, né, falei para o Ailton dessa minha ideia, já morava em Oiapoque, então sempre que vinha de férias para cá e encontrava com o Ailton, tocava no assunto, até que os momentos que antecederam a... Na verdade, nem foi os momentos que antecederam a pandemia, mas durante a pandemia, né, no início, né, quando ainda não estava ainda tão grave ao surto aqui na nossa região, o Ailton me disse, olha, Max, tu conheceste o teu avô tinha 14 anos, tu tinhas 14 anos, aliás, quando teu avô morreu, então tivesse uma convivência com ele, eu fui, a minha mãe me levou lá com teu avô ainda muito criança, né, muito jovem, então só há um meio de recuperar essas memórias, que é através das narrativas, né, selecionar as pessoas que conheceram, né, que foram contemporâneos do teu avô, para que essas pessoas nos falem sobre ele, sobre teu avô. E o registro deve ser feito dessa forma, já que eu não conheci e tu conhecestes, mas não passaste assim tanto tempo, né? Tinha uns 14 anos quando ele morreu. E assim a gente foi para campo, foi fazer, né, esse estudo. Então, não há nenhum tipo de sacrifício numa pesquisa como essa pelo prazer que você tem de ouvir, né, ouvir as pessoas mais velhas, né, falando com todos os seus vícios de linguagem, né. Inclusive, essa questão da linguagem a gente fez questão de guardar o máximo possível na escrita, né. A gente tentou transcrever ipsis literis aquilo que a gente ouvia e da forma que a gente ouvia, né? Tentou repassar através das palavras as sensações, os choros que as pessoas né, que as pessoas tinham, né? As pessoas choravam quando quando lembravam, né, do Zé Piranha, né? O período que viveram com ele, as necessidades atendidas por ele, física e espiritual, né? Então, quando as pessoas lembravam desse momento, elas se emocionavam e emocionavam a gente também, porque deixava transparecer, né, na oralidade, na narrativa, na história que estavam contando, toda essa emoção. E a gente tentou guardar isso na escrita, mesmo que
que seja muito difícil, né? Então, decidido a forma como a gente ia fazer, né, para iniciar a escrita, restava a necessidade de selecionar, né, as pessoas. Então, a gente sabia assim de memória um ou outro, né, senhor de um pouco mais de idade ou senhora de um pouco mais de idade que conviveram com ele. Então, a gente começou por essas pessoas, né, as pessoas mais próximas assim, que a gente sabia que tinham tido essa convivência com o Zé Piranha. Então, a partir das histórias que essas pessoas contavam pra gente, as próprias pessoas diziam, olha, a dona Nazaré lá, ela também, ele frequentava muito lá a casa dela, eles eram muito amigos, então ela também tem história para contar. Se eu fosse vocês, eu ia lá. E essa foi a metodologia que a gente utilizou, né? A metodologia conhecida como bola de neve. Então a gente ouvia um que indicava outra pessoa e assim a gente foi. E chegou no momento que a gente precisou parar, né? Do contrário, a gente não conseguiria fechar o livro, né? Um livro ia se tornar um livro muito caro, impossível de fazer rodar, né? Ele impresso porque demanda dinheiro para fazer isso. Esse aqui, por exemplo, ele tem 300 páginas. E nós só ouvimos 21 pessoas, né? Então são 21 narrativas que contém esse livro. E depois a gente foi saber, durante a pesquisa, que as pessoas tinham essa ânsia, as pessoas aqui em Souri tinham essa ânsia de contar as histórias dele e não tinham como. De modo que elas sempre nos confessavam da felicidade que sentiam quando souberam que nós estávamos fazendo esse levantamento, né? Então, em algum momento, a gente precisou parar, né? Depois do livro já impresso, que a gente lançou a primeira edição, então, várias outras narrativas do Mestre Zé Piranha chegaram até nós, né? Então, esse material que a gente conseguiu coletar, né, é um estudo riquíssimo. Eu digo que é um estudo riquíssimo, um estudo etnográfico, um estudo antropológico, riquíssimo sobre encantaria marajoara, justamente por ele ter sido construído das pessoas que estavam dentro do processo, que estão dentro desse processo, né? Não é ninguém de fora que veio, fez a coleta e levou o estudo para qualquer outro lugar. Não. Nós fizemos o estudo aqui em Souri, nós lançamos o livro aqui em Souri. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela já é a segunda edição. O arquivo PDF que eu mandei para a professora Mariana, que eu acredito que ela vai usar nas aulas também, é a terceira edição, que ainda está por sair, né? Aquele é o arquivo da terceira. A primeira edição que nós conseguimos, né, imprimir, ela foi esgotada ainda na pré-venda, né? Nós lançamos esse livro aqui em dezembro de 2021. Ele não tinha mais livro para ser vendido. A gente lançou o livro sem livro para vender, porque nós vendemos os livros em 15 dias, né? Toda a tiragem que foi feita na primeira edição. Então, quando nós chegamos na noite do lançamento, quem procurou o livro para comprar naquele dia não conseguiu porque não tinha mais. Não tinha mais livro. E a segunda edição já está também se esgotando, que foi uma tiragem um pouco maior. Tanto é que há necessidade já de editorar a terceira edição, que é essa que está sendo desenvolvida nesse momento. Okay? Então, essa narrativa se torna muito importante por causa disso, né? Porque ela fala de nós, ela fala do Marajó, ela fala do Marajoara, ela fala dessa relação pessoa e encantado, né? Seja ele o encantado da floresta, seja ele o encantado do rio, do fundo das águas, seja ele o encantado dos campos. Então, essa relação ela é transmitida através dessa oralidade, né? Para quem é marajoara, para quem é de Souri, sobretudo, cresceu, no meu caso. Cresci ouvindo história de Boaventura, o vaqueiro que era encantado, Pretinho da Bacabeira, que até hoje
tem a morada aqui em Soure, na terceira rua aqui, próximo à Igreja Matriz, próximo ao Hotel Marajó. Então, nós crescemos ouvindo essas histórias, e essas histórias elas eram repassadas dessa forma, né? Através de narrativas. Então, além de ser importante o registro histórico que nós fazemos aqui, inclusive com a recuperação de algumas receitas que ele usava, que ele usou, né? Que as pessoas afirmam que conseguiram a cura a partir das receitas que ele passava, a partir desse registro, dessa recuperação histórica que nós fizemos aqui nesse livro. Tem também essa questão, esse aspecto cultural nosso, né, que não pode deixar morrer, que é justamente essa relação que a gente tem com os seres encantados, ok? São os seres de luz, né? Então, se vocês têm algum curiosidade em conhecer um pouco mais dessa encantaria, tem um livro do Reginaldo Prandi, né, Encantarias pelo Brasil. É um livrozão assim de capa azul. Ele faz uma reunião de trabalhos que abordam essa encantaria no Brasil inteiro, né? Então não é só a pagelança, né? O candomblé, tem as outras religiões de matriz africana, para além dessa, né? Tem os tambores de Minas, sobretudo aqui no Maranhão. Então tem uma série de outras, né, de outras religiões. A pagelança não é uma religião, mas tem toda essa questão dessa relação com a encantaria. Então todas essas religiões, toda essa relação, né, que a gente tem, que é transmitida oralmente, né, com esses seres, e reúnem-se tudo dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de encantaria. Okay? Então foi dessa forma que a gente conseguiu, né? Que a gente conseguiu reunir as pessoas para falarem, né? Para narrarem, né? A sua convivência, as suas histórias. E o registro escrito, que é o que fica, né? Inclusive das 21 pessoas que narram as histórias aqui nesse livro, nesse registro escrito, dessas 21, 3, né, nos deixaram no decorrer do tempo, né, até a partir do momento que nós ouvimos suas histórias até hoje. Então é assim, a memória as pessoas levam, né, quando morrem, mas o registro escrito vai permanecer. Então, isso se torna muito importante nesse contexto de Amazônia, né? Esses registros escritos amazônidas falando de Amazônia, né? Com conhecimento de causa, com convívio, né? Isso por si só já se coloca como de enorme importância. Então, esse livro sobre Zé Piranha é só mais um sobre narrativas, né? Eu tenho esse outro também aqui, que é uma análise literária também dessa questão da narrativa, mas mais uma narrativa ficcional, né? A partir do romance Marajó do Dalcídio Jurandir. Então eu escrevi esse aqui, sobre o mundo do vaqueiro, né? Que ele traz também, o Dalcídio Jurandir, que também é marajoara, né? Traz nesse romance todo esse contexto de fazenda, de vaqueiro, a relação desses vaqueiros com o mundo, né? De uma forma bem ampla, né? E para além desse aqui, que ainda não foi lançado, mas eu estou com esse material aqui em casa para fazer isso, tem uma série de outros projetos, né? Eu tenho um romance que eu estou escrevendo sobre essa questão da encantaria, né? Eu trabalho atualmente com um projeto no doutorado em letras da UFPR, que trata também dessa questão da encantaria, né, a partir desse romance Marajó. Então, nesse novo projeto, eu tento abordar a perspectiva que o romancista coloca nas personagens para abordar a pagelança
desde o início de quando ele é escolhido, de quando a pessoa é escolhida pelo encantado para ser esse elo entre esses mundos, até o momento em que a pessoa já preparada como pajé atua, né? Trabalha. Então o romancista utiliza-se, o Dalcídio Jurandir, ele utiliza-se de 4 personagens para tratar dos aspectos da pagelança, né? Então, cada personagem é como se ele trabalhasse em cada personagem uma fase da pessoa para se tornar um pajé, né? Desde o início até os primeiros sinais, até o primeiro contato com os encantados, e aí sim um pajé já formado e pronto para ajudar outras pessoas, né? Para além desse projeto, para além do romance, né, que vai se chamar Pena e Maracá, e o projeto do doutorado, eu tenho um outro projeto também que é uma pegada um pouco mais ambiental, a partir da perspectiva do antropoceno. Então, nesse projeto eu pretendo discutir, inclusive eu pretendo desenvolver um livro dentro dessa questão do antropoceno, mas dessa influência, né, dessa influência do homem no apagamento desse invisível, né, desse outro mundo. Porque fala-se muito do antropoceno, né, da influência do homem no meio ambiente, né, nesse que nós conseguimos ver, né, e nesse que a gente percebe que está mudando e para pior. Eu ainda não vi nada no sentido de que essa ação do homem no ambiente também interfere diretamente nesse outro mundo, no mundo dos encantados. Inclusive tem mudança que nós chamamos de morada de encantado, né? Só para citar um exemplo, tem uma invasão aqui em Soure. Onde essa invasão está hoje, morava uma encantada lá que se chamava Angelina, né? Havia um olho d'água e era a morada dela, lá onde hoje é a invasão. Então as pessoas foram, né? A ação do homem naquele ambiente lá fez com que ela se mudasse de lá. Porque começaram a aterraram o olho d'água não existe mais, e justamente o olho d'água era a casa da encantada chamada Angelina. Então, a ação do homem, né, o antropoceno, ele interferindo diretamente também no apagamento desses seres invisíveis, né? Porque, por exemplo, ninguém sabe para onde ela foi, para onde ela se mudou. A Angelina, no caso. Ok? Então, esses são meus projetos futuros. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de ouvir um pouco da minha história também, porque eu faço parte dessa história. Eu sou neto de pajé, e por isso a necessidade que eu tinha de registrar as histórias do meu avô nesse livro, porque, como eu disse no decorrer dessa fala, a memória a pessoa leva junto, né? A pessoa morre e a memória vai com ela. E uma vez que a gente registra essas narrativas, né, essa memória, num livro, esse livro fica, né? A escrita permanece. E é assim. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço a Mariana e até a próxima.